Como fazer um plano de aula de artes? Você precisa fazer um plano de aula do componente curricular artes, mas não sabe por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza está aqui para te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Essa é a aula número 1, onde nós vamos dar início aos estudos do componente curricular artes, onde a gente vai analisar dentro da BNCC seus conceitos e seus termos e assim iniciar a estruturação do nosso plano de aula. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor. Te convido também a deixar o seu like e a compartilhar esse vídeo com seu amigo, com seu colega que está precisando de ajuda, de auxílio para montar ali o seu plano de aula. Então vamos lá iniciar esse processo pedagógico. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, hoje com o componente curricular artes. Legal? Vamos iniciar aqui com a nossa primeira aula falando sobre o componente curricular artes dentro da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Teremos 3 videoaulas referente a esse componente curricular, onde na primeira aula falaremos sobre a análise dele dentro da BNCC. Na segunda aula, nós vamos fazer a primeira parte do nosso plano de aula, onde a gente vai estruturar. E na segunda parte, a gente vai o quê? Colocar em prática o nosso plano de aula. Para a gente fazer o plano de aula, primeiro a gente precisa conhecer o componente curricular. A partir daí, criar o nosso plano de aula. Lembrando que nós estamos na Maratona Planos de Aula, onde nós estamos a cada semana montando um plano de aula novo. Português já montamos, matemática, geografia, história, ciências, agora estamos em artes. Então te convido a compartilhar esse vídeo aí lá no seu grupo da faculdade, no grupo da universidade, lá no grupo dos professores, no grupo da coordenação, para eles terem mais ciência de como montar o plano de aula e assim estruturar esse componente curricular. Tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, para a gente montar o nosso plano de aula, nós precisamos de quê? Da Base Nacional Comum Curricular, que é a própria BNCC. Para você fazer isso, você vem aqui no Google, bota aqui no navegador BNCC, clicou em BNCC, o que você vai fazer? Você vai dar Enter. Deu Enter, vai aparecer esse site. Você vem aqui e clica, Base Nacional Comum Curricular. Chegando aqui nessa página, você baixa um pouquinho e aqui no meio você vai clicar BNCC em PDF. Clicou aqui, vai abrir esse documento para você. Você vem e faz o download. Após fazer o download, vai estar direto aonde? No seu computador, e você abre no seu computador. Tá aqui o documento que eu abri no meu computador porque eu já tinha baixado ela. Tá certo? Então vamos aqui iniciar nossa apresentação sobre o componente curricular artes. Primeiro vamos lá para o ensino fundamental. Chegamos aqui para você entender a didática da própria BNCC. A BNCC ela é dividida em 4 áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Por que existe essa divisão? Para melhorar a organização dos conhecimentos a serem trabalhados, porque existem conhecimentos muito próximos a serem trabalhados, então a BNCC teve essa diferença. Em cada área existem componentes curriculares. Por exemplo, na área de linguagem nós temos 4 componentes curriculares. Lembrando que componente curricular e disciplina é a mesma coisa. Em linguagem nós temos língua portuguesa, artes, educação física e língua inglesa a partir do 6º ano. Na área de matemática nós temos o componente curricular matemática. Na área de ciências temos o componente curricular de ciências. Na área de ciências humanas nós temos o componente curricular geografia e história. E no ensino religioso nós temos o ensino religioso. Lembrando que no ensino médio, ciências naturezas nós temos biologia, química e física. E em ciências humanas nós temos história, geografia, filosofia e sociologia. No mais, essa é a divisão que nós iremos trabalhar na aula de hoje. E agora nós vamos para a página 193, que é a página que faz referência ao quê? A área de artes. Lembrando que artes faz parte da área de linguagens e por tal a gente também vai falar sobre o processo de linguagem, só que com alguns contextos e viés diferentes. Falar de linguagem, a gente fala de comunicação e a própria arte é o meio de comunicação, seja ela uma arte verbal ou uma arte não verbal. Tá certo? Então vamos lá. É importante, professor, que o senhor baixe aqui a BNCC, você também estudante, baixe a BNCC
para que você possa fazer essa leitura individual e assim agregar novos conhecimentos à sua leitura. Porque a gente vai iniciar uma leitura aqui, a gente vai problematizar em um sentido, mas isso não impede que você faça a sua própria leitura e assim efetive outros conhecimentos. Porque o que eu vou passar para você é algumas informações e com a sua leitura novas informações serão acrescentadas, favorecendo então o conhecimento. E quando você entende o componente curricular, você vai conseguir trabalhar com ele com bastante clareza em sala de aula. Então vamos lá. Arte. No ensino fundamental, o componente curricular arte está centrado nas seguintes linguagens: as artes visuais, a dança, a música e o teatro, e também as artes digitais. Essas linguagens articulam saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvem as práticas de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas. A sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e as subjetividades se manifestam como formas de expressão no processo de aprendizagem em arte. A gente viu lá no componente curricular português que a comunicação ela existe desde os primórdios da civilização. Só que esse processo de comunicação veio se alterando com o decorrer do tempo. Assim também com o aperfeiçoamento da própria linguagem, no qual aquela comunicação era passada. Os ingleses tinham uma, portugueses outras e por aí funcionava. Mas sempre existiu o processo de comunicação. Porque a linguagem, mesmo que ela não tenha sido escrita ou somente desenhada, ela existiu. Mas, em alguns contextos, ela foi começando a ser modificada. Quando a gente veio falar de história, do componente de história, a gente percebeu que, na análise histórica, na análise das informações, assim também como em geografia, a análise das informações, a gente precisa compreender e interpretar uma dada informação. O que seria essa diferenciação? Compreender é quando você codifica um texto, lê aquelas informações e entende o que o autor está propondo, a moral da história. Interpretar é quando você vai ao profundo daquele texto, entendendo os interlinhas e também tendo um pensamento muito próximo do pensamento do autor, considerando o tempo, o espaço e as condições geográficas e históricas também na construção daquele poema ou daquele diferente gênero textual. Então a gente tem que se atentar a essa informação também. Quando a gente vem para linguagens, para artes, é o mesmo exemplo. A arte que nós tínhamos lá nos homens das cavernas, para as artes que nós temos hoje, elas são as mesmas? Sim e não. Como eu sempre falo, depende. Dos homens das cavernas aos homens atuais, existe um processo de comunicação? Existe. No entanto, com alvos diferentes, mas a linguagem e a comunicação ela permanece. Então nós, enquanto professores em sala de aula, devemos problematizar acerca desse sentido. Por mais que existam mudanças históricas que ocorreram e estão ocorrendo, a arte é arte, e a arte é uma forma de linguagem. Então a gente tem que se atentar sobre tudo isso. Por isso que falou produtos e fenômenos artísticos. A arte era um fenômeno artístico de cada época. A arte de anos atrás era um tipo de arte, tinha uma classificação de arte, um modo de arte. Algumas são trazidas até hoje, mas hoje a gente já tem outros padrões, como o surgimento com cada vez mais forte da arte digital e por aí vai todos esses quesitos. Precisamos analisar o passado com o pensamento, tentando alcançar o pensamento do passado para refletir acerca daquela situação e trazer à tona essas informações para confrontar com as informações que nós temos hoje. Criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas. É assim que o componente curricular artes deve ser desenvolvida. A sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e a subjetividade se manifestam como formas de expressão. Quando você vem fazer uma produção artística, seja ela verbal ou não verbal, para que a gente possa realizar ela, precisamos de quê? De uma sensibilidade, para identificar o que nós queremos passar. Intuição, o que nós devemos fazer e como fazer. O pensamento, porque é a partir do pensamento que nós temos a ação. E a emoção, na transmissão e também na condução daquela arte. E a subjetividade, porque tem a individualidade da pessoa construindo aquele desenho, aquela arte. Se manifestam como forma de expressão. A arte e a linguagem é uma forma de expressão, tá certo? Aí eu boto bem aqui, vírgula,
Porém, todavia, entretanto, que a gente ainda vai discutir sobre formas de expressão, tá certo? Quando o indivíduo se expressa, é uma forma de expressão, mas nem toda forma de expressão ela deve ser encorajada ou defendida. Então, nós, professores, precisamos também se ater com muito cuidado, com muita cautela, baseado pelos documentos norteadores, que é a BNCC, LDB, PCN, ECA, sobre esse processo de expressão, que a gente vai discutir com o decorrer da nossa aula. O componente curricular contribui ainda para a interação crítica dos alunos com a complexidade do mundo, além de favorecer o respeito às diferenças e o diálogo intercultural, pluriétnico e plurilingüe, importantes para o exercício da cidadania. A arte propicia a troca entre culturas e favorece o reconhecimento das semelhanças e diferentes entre elas. Então vamos lá. Interação crítica dos alunos com a complexidade do mundo. Os homens das cavernas, por que eles desenhavam nas cavernas? Porque eles queriam passar informações para os próximos homens que poderiam estar habitando naquele local. Confere? Confere. Quando nós falamos da complexidade do mundo, a arte também é uma forma de se expressar diante do mundo em relação a ir contra uma política, a ir contra uma informação, a fazer uma defesa de direito e tantos outros fatores que podem ser utilizados através da arte. O respeito às diferenças e o diálogo intercultural. Respeito às diferenças e formas de expressão, que nós vamos discutir mais lá na frente. O diálogo intercultural entre culturas, entre culturas, pluriétnicos, pluri e multi. Vem lá da nossa querida biologia, que fala que é muitas etnias, tá certo? Muitas raças, e plurilingüe, diferentes linguagens. Existem, por exemplo, artes que, por mais que sejam brasileiras, os ingleses, quando identificam, percebem o contexto e a emoção transmitida pelaquela arte. O inverso também acontece, por isso, plurilingüe. Importantes para o exercício da cidadania. Falar de formas de expressão, diferenças e o exercício da cidadania, eles estão interligados completamente, tá certo? Nesse sentido, as manifestações artísticas não podem ser reduzidas às produções legitimadas pelas instituições culturais e vinculadas pela mídia. Tampouco a prática artística pode ser vista como uma mera aquisição de códigos e técnicas. Lá na alfabetização, no letramento matemático e também no letramento científico, letramento matemático do componente curricular matemática, letramento científico lá do componente curricular ciências, a gente viu, a gente leu, a gente discutiu lá acerca dos conceitos que cada componente curricular aborda. Mas a própria BNCC deixava bem claro que o alvo não era formar alunos que dominassem fórmulas ou que dominassem conceitos biológicos, mas que conseguisse pegar essas informações e aplicar na sua realidade profissional. O alvo da arte, do componente curricular artes na educação básica, não é formar desenhistas profissionais, assim como a educação física não forma atletas profissionais, assim como o português não forma leitores profissionais, assim como a matemática não forma engenheiros profissionais, assim como a história não forma historiadores profissionais. O que a educação básica precisa garantir aos nossos estudantes é entender os conhecimentos escolares e aplicar essas informações na sua rotina profissional, no caso, na sua rotina cotidiana. É onde o aluno da educação física entender sobre primeiros socorros. É onde os alunos da matemática entender que eles podem resolver problemas com maior facilidade utilizando uma fórmula de 3, entendendo ali como eles podem aplicar de uma forma interdisciplinar a resolução daquele problema utilizando a própria matemática. Entender que os nossos alunos do curso de ciência, eles entendam que existem células, existem bactérias, existem vírus e que nós devemos ter cautela acerca da preservação e da conservação da nossa saúde. Fazer com que os nossos alunos do português entendam o processo de comunicação e a linguagem, entendendo e repassando informações válidas através da própria linguagem e por aí vai nos demais componentes curriculares. E quando a gente vem falar de artes, a gente fala de expressão, a gente fala de criatividade, a gente fala de construção, a gente fala de apresentação. Então são todos esses sentidos, essas diferenças, essas informações que a gente precisa ter clareza para colocar em prática.
A aprendizagem de arte precisa alcançar a experiência e a vivência artística como prática social, permitindo que os alunos sejam protagonistas e criadores. Então, vamos desenvolver o que aqui? A autonomia e a cidadania durante as nossas aulas. A prática e tantas outras qualidades, tá certo? Como autodidata, proatividade. A prática artística possibilita o compartilhamento de saberes e de produções entre os alunos por meio de exposições, saraus, espetáculos, performances, concertos, recitações, intervenções e outras apresentações e eventos artísticos e culturais na escola ou em outros locais. Quando eu leio essa frase, eu me lembro logo da Feira de Ciência. Eu não sei se você já é um professor atuante, se você é um estudante, mas eu me lembro, a primeira coisa que eu me lembro é a Feira de Ciências. Sabe por quê? Porque na Feira de Ciências, por mais que exista um processo avaliativo por trás dela, quando os professores vão na banca, ver como é que está funcionando, os alunos, eles trabalham muito, eles gostam muito de efetivar aquele trabalho, porque é na prática, e eles veem na hora ali o seu resultado. Muitos alunos que passaram um ano inteiro ali aprendendo português e matemática, teoricamente, na semana cultural, na feira de ciências, eles têm a oportunidade de fazer um desenho que é aquilo que eles dominam. Então eles se dedicam e fazem. Você vê na feira de ciências várias obras de arte, você vê várias experiências biológicas, químicas e físicas, dependendo também da etapa de ensino. E o que eu quero dizer isso com você? É que às vezes o que os nossos alunos precisam é de oportunidade. E quando eles acham essa oportunidade, eles colocam em prática. E quando eles colocam, eles alcançam o sucesso. Então a gente precisa também se atentar a essas informações. Os processos de criação precisam ser compreendidos como tão relevante quanto os eventos do produto. Tá certo? O resultado é tão importante quanto o procedimento, assim como o procedimento é tão importante como o resultado do produto. Mas o mais importante no final é a aprendizagem. Além disso, o compartilhamento das ações artísticas produzidas pelos alunos em diálogo com seus professores pode acontecer não apenas em eventos específicos, mas ao longo do ano, sendo parte de um trabalho em processo. Quer dizer que é só na Feira de Ciências que a gente vai desenvolver os nossos trabalhos ou em algum tipo de competição que nós vamos participar? Não. A gente pode realizar todo esse processo durante as nossas aulas, em um trabalho, em um conjunto, desenvolvendo vários processos. Por quê? Porque a própria educação básica me garante eu fazer isso. As minhas aulas, a flexibilidade das minhas aulas, realizar todo esse processo. A prática investigativa constitui um modo de produção e organização dos conhecimentos em arte. É no percurso do fazer artístico que os alunos criam, experimentam, desenvolvem e percebem uma poética pessoal. Os conhecimentos, processos e técnicas produzidos e acumulados ao longo do tempo em artes visuais, danças, música e teatro contribuem para a contextualização dos saberes e das práticas artísticas. Eles possibilitam compreender as relações entre tempos e contextos sociais dos sujeitos na sua interação com a arte e a cultura. Deixa eu fazer uma pergunta para você, professor. Eu não sei qual é a sua idade também, eu não sei se você é um estudante, mas eu gostaria muito que você respondesse aqui nos comentários o que eu vou perguntar para você. Hoje, no dia de hoje, no dia que você está assistindo esse vídeo, você se acha uma pessoa criativa ou uma pessoa não criativa? Você tem dificuldades em pintar, em colorir, em construir, em criar? Você prefere pesquisar logo no Google ao invés de criar? Você prefere pesquisar, perguntar a alguém ao invés de criar? Essa é a primeira pergunta. E quando você compara essa situação, quando você tinha 10 anos, 12, 15 anos, 16 anos, isso se agrava ainda mais? Você percebe que você era uma pessoa criativa, uma pessoa que gostava de inventar, mas hoje você é uma pessoa automática? Responde aqui nos comentários para que a gente possa fazer essa troca pedagógica. Preciso da sua ajuda, então comenta aqui. Então, eu vou me analisar no caso. Hoje, na idade que eu tenho hoje, se eu comparar com há anos atrás, eu era uma pessoa muito mais criativa, mas muito mais criativa. Gostava de criar, de inventar, de colorir, de participar, de ver possibilidades, de criar hipóteses, de tentar resolver problemas. Só que com o decorrer do tempo, muito estudo, muito trabalho, falta de tempo de sair, vai para o trabalho, do trabalho para a faculdade, da faculdade para casa. Às vezes a gente não tem tempo.
e a habilidade de desenvolver, que esse é um tipo de inteligência, tá certo? Inteligência artística, a gente vai o quê? Vai diminuindo, vai regredindo. E acaba que nós chegamos na fase adulta hoje e a gente não tem tanto poder de criatividade. Mas por que você está dizendo isso, professor? Por conta do encorajamento em sala de aula. Os nossos alunos, nessa etapa de ensino da adolescência deles, eles têm essa flueza muito grande. Eles conseguem fluir em relação a construir artes, a produzir informações artísticas com muita facilidade, criando, realizando hipótese. Mas às vezes nós, professores, não temos a sensibilidade de identificar essa situação e possibilitar ainda mais um ambiente favorável à aprendizagem. Aconteceu muito isso quando a gente iniciou a minha prática, quando eu iniciei a minha prática pedagógica, porque eu não tinha tanta essa sensibilidade. Foi depois que eu comecei a me autoavaliar, porque o professor avalia e se autoavalia, e eu percebi, é verdade, eu tenho que desenvolver melhor a minha criatividade enquanto docente, porque professor é mediador de conhecimento, mas ele também é inventor, ele também ele vai criar hipótese e estimular a hipótese, e se eu, como professor, eu não tenho um conhecimento flexível, prático para realizar tudo isso, eu vou ser um professor engessado, um professor rígido e tradicional. E tudo que eu, Davi, não quero é ser um professor tradicional ou rígido, que dá as mesmas atividades, que faz o mesmo questionamento, que faz a mesma coisa, e que faz a mesma coisa, e que faz a mesma coisa, e que os alunos ficam entediados, e os alunos ficam entediados, os alunos ficam entediados. Então, professores, queridos estudantes também, desenvolvam o seu poder de criatividade, não só pela escola, mas para que vocês mesmos, nós mesmos, nos tornamos pessoas melhores, pessoas mais abrangentes em relação a um pensamento pedagógico, um pensamento reflexível e um pensamento propriamente dito educacional, porque educação é criatividade. Ainda mais quando a gente fala do componente curricular artes. A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule 6 dimensões de conhecimento. Primeiro é criação, que faz referência ao quê? A criar. Crítica faz referência a criticar as expressões que impulsionam os sujeitos em direção a novas compreensões de espaço em que vivem. Refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, no tempo, ao som, à ação e às imagens do próprio corpo. Expressão refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar as criações subjetivas por meio de procedimentos artísticos. E fruição refere-se ao deleite, ao prazer, ao estabelecimento e à abertura para se sensibilizar. Reflexão refere-se ao processo de construir argumentos e empoderações sobre as fruições. Então a gente tem que realizar tudo isso no decorrer das nossas aulas através das dimensões, tá certo? A referência a essas dimensões buscam facilitar o processo de ensino-aprendizagem em arte, integrando os conhecimentos do componente curricular, uma vez que os conhecimentos e as experiências artísticas são constituídos por materialidades verbais e não verbais, sensíveis, corporais, visuais, plásticas, sonoras. É importante levar em conta sua natureza vivencial, experiencial e subjetiva. Vivencial, vamos vivenciar, experiencial, vamos experimentar, e subjetiva, a individualidade do indivíduo. Então vamos entrar agora nos componentes curriculares, que o primeiro é artes visuais, que faz referência ao quê? São os processos e produtos artísticos e culturais nos diversos tempos históricos e contextos sociais que têm a expressão visual como elemento de comunicação. Dança se constitui como prática artística pelo pensamento e sentimento do corpo, mediante a articulação dos processos cognitivos e das experiências sensíveis implicados no movimento dançando ou dançante. Música é a expressão artística que se materializa por meio dos sons que ganham forma, sentido e significados. Teatro instaura a experiência artística multissensorial de encontro com o outro em performance. O corpo é locus de criação ficcional de tempos, espaços e sujeitos distintos de si próprio por meio do verbal, não verbal e da ação física. Nós temos aqui, quando a gente vem falar de aula de artes, eu não sei se você tem essa ideia. Não sei se você tem ideia. Mas na minha época de ensino médio, que já tenho alguns anos atrás, quando a gente vinha para as aulas de arte, que na minha escola a gente tinha a sala de dança, a gente ia para lá, era muito divertido, era muito bacana.
Aula de artes, a primeira coisa que a gente imaginava era o quê? Era uma mesa bem grande, um bocado de folha de papel, um bocado de giz de cera, lápis de cor, tinta, guache, pena. Era um bocado de coisa que o professor levava. A música que ele tocava e o jeito que ele dialogava acerca da aula. Ele fazia uma aula tão, eu não digo nem diferente, porque todas as aulas já são diferentes. Mas era uma aula tão caracterizada do próprio componente curricular que você, quando você fala de artes, de aula de artes, rapidamente você se lembra daquela memória que ficou forte na sua formação escolar. E eu me lembro muito disso. Quando a gente vem falar de artes visuais, todo o componente curricular vai girar em torno das artes visuais. A dança é uma manifestação cultural. É uma manifestação corporal, porque você vai se manifestar com o próprio corpo, uma linguagem corporal. A música ela vai despertar a emoção. A música ela vai despertar até as nossas memórias muito antigas. Eu costumo dizer que quando eu estou assistindo desenho, às vezes aqui, meus sobrinhos estão assistindo desenho, eu vou assistir com eles. Eu estou assistindo ali o Pica-Pau, o Bob Esponja, estou assistindo o Dragon Ball e tantos outros desenhos que a gente tem antigamente. Quando começa a tocar a música, nossa, eu fico com os olhos cheios de lágrimas porque eu me lembro do tempo que eu era criança, quando não tinha tantas preocupações, né? Quando não tinha boleto para pagar e quando não tinha... quando eu vivia a fase da criança, a fase da infância, da fase da inocência, onde eu chegava da escola, tomava banho, comia e ia pra televisão assistir, que era a coisa... Antigamente era o que tínhamos, né? Na minha casa não tinha nem celular na época, avalie computador, não tinha celular. E a gente assistia na televisão, eu e meus irmãos, e a gente se divertia. De tarde a gente cochilava, ia dormir. Aí no finalzinho da tarde eu ia pra casa de algum colega, se divertir. Mas a música, ela tinha a capacidade de trazer à tona toda essa informação. E é muito importante a gente utilizar música. Ah, mas na minha escola o som quebrou. Leva uma caixinha de casa, professor. Ah, mas eu tenho que levar até meu material de casa. Fica a seu critério levar ou não. Mas normalmente eu levo meu próprio material para facilitar tanto a minha atividade, para eu também não ser pego de surpresa, né? Porque pode ser que outro professor precise, mas eu sempre levo o meu. Então vamos utilizar dessas formas também. Ah, mas os meus alunos eles não querem dançar. Vamos com calma, depende de como a gente vai trabalhar, depende da continuidade do nosso trabalho, que os alunos eles gostam de se movimentar. Lembre-se sempre, professor, que tudo que você fizer diferente na sua sala de aula, na primeira aula é muito difícil de fazer. Porque eles estão, retidos. Mas quando você começa a trabalhar, começa a desenvolver a sua atividade, eles começam a querer participar mais. Música. Teatro. Instaura a experiência artística multissensorial de encontro com o outro em performance. Nessa experiência, o corpo é locus. Ah, sim, o teatro, a gente já conversou com ele. O teatro é a manifestação e a expressão do nosso corpo através seja ali de uma peça, seja através de um musical. Ao longo do ensino fundamental, os alunos devem expandir seu repertório e ampliar sua autonomia nas práticas artísticas por meio da reflexão sensível, imaginativa e crítica sobre os conteúdos artísticos e seus elementos constitutivos e também sobre as experiências de pesquisa, invenção e criação. Nós, professores, precisamos nos reinventar. A verdade é essa. A cada aula que passa, nós, professores, precisamos nos reinventar. A cada década que passa, nós, professores, precisamos nos reinventar. Diante da aula de artes, eu, como professor, também preciso ser um exemplo. Ah, então se eu for exemplo em toda a educação do ensino fundamental 1, eu tenho que ser exemplo em tudo. Calma, a gente tem que ser exemplo, a gente não tem que ser o melhor em tudo, mas a gente precisa ser o exemplo. Eu fiz um desenho, olha aí, eu não sei se você consegue visualizar meu desenho. Inclusive eu deixei na descrição aqui desse vídeo, um vídeo que fala sobre um desenho que desencadeou vários sentimentos em mim e foi feito por um aluno. Me emocionei muito quando eu recebi aquele vídeo. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo para você acessar ele também. Também vou deixar aqui por cima para você ver o vídeo que é muito profundo. Te convido a assistir ele também. É rapidinho, acho que tem 3 minutos. Olha o desenho que eu fiz. Não sei se você consegue visualizar. Vou fazer assim. O desenho que eu fiz. Aí a gente fez toda uma problemática para a gente montar o desenho. Como é que a gente vai montar o desenho. Como é que a gente vai fazer o desenho. Para trabalhar arte. Ah, professor, o senhor fez isso porque você fez um curso de desenho. Não fiz o curso de desenho, não. Isso aqui se chama prática.
prática. Ninguém acerta o primeiro desenho da primeira vez. A gente tem que se esforçar para alcançar ali resultados significativos. Diante da modernidade que os meus alunos, eu não sei como é que funciona a sua escola, não sei como é que funciona os seus trabalhos pedagógicos, mas na minha realidade profissional, os meus alunos, muitos dos meus alunos, eles são nerds. O que quer dizer um aluno nerd? O CDF, que é o cabeça de ferro, que a gente costuma dizer, é aquele aluno que é extremamente dedicado nos componentes curriculares. E o aluno nerd é aquele nerd que gosta de animes, de desenhos, de filmes de ficção científica, que gosta da Marvel, da DC e tantos outros componentes. E o que foi que aconteceu? Nesse processo, na qual eu estava participando, eu pensei comigo. Lembrando que eu estou falando o que eu fiz e o que eu faço em sala de aula para melhorar a docência. O que eu pensei? O que eu posso fazer em sala de aula para fazer com que os alunos tenham mais afinidade comigo e eu com eles, e assim a gente possa favorecer melhor uma aprendizagem artística, uma aprendizagem do português, matemática e das demais disciplinas. Lembrando que falar de afinidade é a aproximação sala de aula, tá certo? Eu tenho a minha autoridade como professor e o aluno tem a sua autoridade quanto aluno para estar ali em relação a respeito. Eu fui lá na banquinha de jornal e eu comprei o quê, ó? Uma revista em quadrinhos. Não sei se você consegue ver. Por que eu comprei essa revista em quadrinhos? Primeiro porque era um desenho que eu assistia, é um filme que eu gosto, que é dos X-Men. Aí, ó, tudo em quadrinho. Nunca tive isso na minha infância. Nunca tive dinheiro, para falar a verdade, né? Nunca tive dinheiro para comprar revistas em quadrinhos. Como eu estou trabalhando hoje, eu comprei. Mas por que você comprou? Deixa eu te fazer uma pergunta, professor. Você sabe quem é Jean Grey? Professor Charles Xavier? Você conhece o Fera? Ou o Wolverine? Talvez você vá me dizer assim, não conheço. Mas os meus alunos, os seus alunos, eu tenho quase certeza que eles conhecem. Você conhece o Capitão América? O Homem-Aranha? O Homem de Ferro? Talvez você não conheça, mas os nossos alunos, eles conhecem. Então a gente precisa, quando a gente vem falar do ensino significativo, como eu falei nas últimas aulas, do processo de encoragem, a gente precisa apresentar o conhecimento a partir do quê? A partir da vivência do aluno, para que o aluno veja sentido no que está sendo ensinado e assim aprendido. O que aconteceu? Eu aprendi essas informações e comecei a questionar o meu conhecimento pedagógico dentro da aula. Quando eu fui falar de educação física na sala de aula, pessoal, por que o Wolverine ele é tão forte? Por que o Fera ele é tão forte? Aí todo mundo ficava olhando sem entender. Aí eu sem entender não. Aí eles falavam, é por conta de uma mutação genética, professor. É por conta que eles são X-Men. Não, é porque as fibras musculares que eles têm na sua estrutura esquelética garantem um poder de força. Porque quanto mais fibras musculares, mais força o indivíduo tem. E assim eu fiz o meu processo pedagógico. Então ele conseguiu perceber que, primeiro, é uma história de ficção científica, na qual é uma ficção, não é real, mas que, para que se possa ter mais força, é necessário ter mais fibras musculares. Aí a gente fala de ciência, fala de física, fala de química, fala da própria educação física. Conseguiu perceber? Como eu linkei o saber escolar ao saber que ele tinha do seu cotidiano, da sua rotina profissional. Então a gente também tem que ter essa sensibilidade, essa facilidade em perceber essas informações e colocar em prática. Começou a chover um pouco aqui, espero que não atrapalhe o áudio do vídeo. Para tanto, é preciso reconhecer a diversidade de saberes, experiências e práticas artísticas, como modos legítimos de pensar, de experienciar e de fruir a arte, o que coloca em evidência o caráter social, político dessas artes. Aí aqui fala sobre os componentes curriculares, né? Artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas, tá certo? E o que é arte integrada? Explora as relações e articulações entre as diferentes linguagens e suas práticas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias da informação e comunicação. Nessa unidade, as habilidades são organizadas em 2 blocos, do 1º ao 5º e do 6º ao 9º ano, com o intuito de permitir que os sistemas e as redes de ensino, as escolas e os professores organizem seus currículos e suas propostas pedagógicas com a devida adequação aos seus contextos,
A progressão das aprendizagens são estas, propostas de forma linear, rígidas ou cumulativa, com relação a cada linguagem ou objeto de conhecimento, mas propõe um movimento no qual cada nova experiência se relaciona com as anteriores e as posteriores na aprendizagem da arte. Primeiro, as habilidades do primeiro ao quinto. Nós temos habilidades aqui que vão alcançar o primeiro e ao quinto e habilidades que vão alcançar do sexto ao nono. E o intuito é permitir, tá certo? Que essas habilidades possam ser desenvolvidas. Lembrando que a habilidade do primeiro ano serve como base para a habilidade do segundo ano, que a do segundo ano serve como base para a habilidade do terceiro ano, e por aí vai. A minha aula não vai ser de forma linear, rígida ou cumulativa. O meu alvo aqui não é o tecnicismo, mas é a aprendizagem, tá certo? E as habilidades anteriores, elas servem como base para as habilidades posteriores, para as habilidades futuras. Aí temos aqui as competências específicas da página 198, as competências na qual nós devemos alcançar no final da etapa de ensino. Aí aqui mostra como vai ser organizado toda a educação, tá certo? Todo o nosso trabalho em artes. Nessa nova etapa da educação básica, o ensino de arte deve assegurar aos alunos a possibilidade de se expressar criticamente em seu fazer investigativo, por meio da ludicidade, propiciando uma experiência de continuidade em relação à educação infantil. Dessa maneira, é importante que nas quatro linguagens da arte, integradas pelas 6 dimensões do conhecimento artístico, as experiências e vivências artísticas estejam centradas nos interesses das crianças e nas culturas infantis. Interesse por conta da individualidade, tá certo? Tendo em vista o compromisso de assegurar aos alunos o desenvolvimento das competências relacionadas à alfabetização e ao letramento, o componente arte, ao possibilitar o acesso à leitura, à criação e à produção nas diversas linguagens artísticas, contribui para o pensamento, para o desenvolvimento de habilidades relacionadas tanto à linguagem verbal quanto às linguagens não verbal, como a gente já discutiu lá na frente. Vamos voltar aqui para a primeira parte. Eu pensava que ela ia se repetir, mas é lá em cima mesmo, olha. Passo uma informação para vocês aqui, por favor, concentração, porque agora a gente precisa se concentrar, porque é uma informação muito importante e muito valiosa, tanto na sua formação, como no processo de formação dos nossos alunos. Formas de expressão, diferenças e ao diálogo intercultural, pluriétnico e plurilingüe. Exercícios da cidadania. O que é formas de expressão? Deixa aqui nos comentários o que você entende sobre formas de expressão. Formas de expressão, um discurso que nós encontramos hoje. Todas as formas de expressão são válidas. Mito ou verdade? Na minha forma de expressão, eu estou denegrindo alguém? Eu estou discriminando alguém? Eu estou trabalhando com preconceito? Eu estou ofendendo? Eu estou desrespeitando? Se eu estou efetivando alguma dessas situações, isso não é forma de expressão. A forma de expressão, ela vai me garantir o quê? Respeito às diferenças e ao diálogo intercultural, pluriétnico e plurilingüe no exercício da cidadania. Então, a minha forma de expressão, toda forma de expressão, ela vai garantir respeito e deveres a todos os indivíduos. Se uma forma de expressão, ela rompe com essas regras, isso não é forma de expressão. Então, nem toda forma de expressão é válida. A gente precisa também se atentar no momento que nós estamos trabalhando em sala de aula. Nem todas as formas de expressão são válidas. As formas de expressão são aquelas formas onde a gente vai ter o quê? Respeito às diferenças, ao diálogo entre as culturas, as etnias e as linguagens, assim também dentro do exercício da cidadania. A gente falou lá no componente curricular de geografia que nós temos direitos e nós temos deveres. E esses direitos são direitos individuais e coletivos. Deveres individuais e coletivos. Para que a gente possa garantir uma sociedade pura, uma sociedade organizada intelectualmente, garantindo ali um ambiente onde todos nós podemos participar com respeito, com harmonia, tá certo? Com proatividade, com ato de tato, com colaboração. Então aqui são as habilidades que a gente vai iniciar os nossos trabalhos para fazer o plano de aula, tá certo?
No mais, essa é a nossa apresentação em relação ao componente curricular de artes. Nós temos aqui as particularidades de artes, das artes, como fala para todo componente curricular. O ponto central dela é a expressão, que é criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir. Temos as dimensões de conhecimento, que é criação, crítica, expressão, fruição, reflexão. As unidades temáticas, artes visuais, danças, música, teatro e artes integradas. E assim, a gente vai para a nossa próxima aula agora, onde a gente vai estruturar o nosso plano de aula. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus professores. Até o próximo vídeo e não se esquece de se inscrever nesse canal para não perder nenhum conteúdo pedagógico. Até o próximo vídeo e valeu!